Agora sim. Normalmente eu começo a live falando que horário é horário, né? Mas hoje a internet não colaborou. Eu acabei atrasando 1 minuto. Então, me perdoem, viu, pessoal? Demora aí, certo? Só configurar aqui para deixar o povo do YouTube também online. Como é que tá aí o pessoal do Instagram? Tudo jóia? Todo mundo bem? Beleza. Logo, logo a gente vai estar iniciando a live, beleza, pessoal? Ajeitando aqui vocês. Como é que vocês estão, pessoal do Insta? Hoje a live vai ser sobre matemática, pessoal. Beleza? Live hoje sobre matemática. Guardar só mais um pouquinho aqui. Salve aí pro Felipe, pra Rose, pra Lude. Em instantes vou estar iniciando a live, beleza, galera? Só mais um pouquinho. Boa noite, Lute, tudo bom? Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá então. A live de hoje vai ser sobre matemática e Enem, né? Uma live bem pedida aí pelo pessoal. Pessoal, antes de começar aqui, infelizmente eu tenho uma notícia não tão boa para dizer para vocês. O nosso convidado de hoje, o professor Rodrigo, ele teve alguns probleminhas, então ele não vai conseguir participar nesse momento da nossa live, né? Então a gente vai estar remarcando aí essa live com ele. Porém, a vida não pode parar, a gente tem que continuar estudando, tem que continuar produzindo para vocês, continuar ajudando aí vocês, certo? Então, a live vai ser hoje um pouco mais curta, tudo bem? Mas eu vou estar passando para vocês aí todo o meu conhecimento na área da matemática, né? Para quem não sabe, eu atuo como professor já tem, acho que 8 anos, né? Vai fazer 8 anos esse ano. E eu também sou professor de matemática em alguns cursinhos aqui em Brasília, né? Que é onde eu moro. Certo? Então vou estar passando alguma experiência aí para vocês. Além disso, também já fui vestibulando, já fiz muito Enem aí na vida, certo? E matemática com certeza foi uma das minhas maiores notas assim na minha prova do Enem, para eu conseguir minha aprovação em medicina pelo Enem, beleza? Então vamos lá, pessoal. Galera do YouTube, salve aí pro Vitor do YouTube. Pessoal do YouTube, né? Sempre fico falando aí no ouvido de vocês estão cansados de escutar isso. Mas a live, galera, a live completa, a live com material, né, vai estar sempre sendo postada lá no Instagram, beleza? E aí, Ricardão, beleza, cara? A live de hoje é sobre matemática, cara, sobre como estudar matemática pro Enem, beleza? Então, pessoal do YouTube aí, fica ligado, me segue lá no Instagram, vou botar aqui de novo pra vocês, live completa, né, no Insta. Qual que é o Insta? Fala aí pro pessoal. Prof.Thiago, Thiago com TH, hein? Não esquece, Carvalho. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Falando sobre matemática, né? O Enem, sim, a live vai ficar gravada, né? Se quiser participar e tirar dúvidas, mas a live sempre vai ficar gravada aqui no meu feed. Então, se você não conseguir assistir no horário da live aí, sem problema nenhum, sempre vai estar gravada aqui no feed para vocês conferirem o material, distribuir para os colegas, para os amigos, beleza? Então, vamos dar início à nossa live. Pessoal aí do YouTube, recadinho de novo aí, né? A live completa com o material vai estar sendo disponibilizado lá no Instagram. O Instagram é prof.thiago.carvalho, beleza? Então vamos lá, pessoal. Seguinte. Eita ferro, o pessoal do Instagram aqui quase tomou um tombo, né? Então vamos lá. Oi Mila, tudo bom? Então, gente, a prova de matemática do Enem, ela é uma prova muito boa de ser estudada. Por quê? Porque ela é uma boa alavanca para aumentar a sua média lá no Enem, tranquilo? Para quem não sabe, a prova de matemática, ela acaba alcançando pontos bem próximos aos de redação. Então, teve anos de matemática que a nota chegou a quase 1000.
Então, a matemática, diferente da prova de linguagens, diferente da prova de ciência da natureza, diferente da prova de humanas, né? A prova de matemática ela vai ter uma característica ali de conseguir chegar na nota ali de 980, 990. Teve anos que chegaram até passar de 1000, né? Bem próximo ali, 1080, 1060. Então, isso vai depender bastante, beleza? Qual que é a parte boa disso, né? Eu sei que a maioria de vocês devem estar pensando, Thiago, eu sou péssimo em matemática, mas estatisticamente, o índice de gabarito em matemática ele vem sendo muito maior do que o índice de gabarito na área de linguagens, né? Houveram anos que a prova de linguagens apenas uma pessoa gabaritou. Então, o que acontece com isso? Pensando em estatísticas mesmo, né? A gente acaba fazendo com que o desvio padrão aumente, então a média fica mais concentrada em um número mais baixo. O que isso quer dizer, Thiago? Não entendi foi nada. Quer dizer que é o seguinte, se você estudar mais matemática, né? Vamos botar em número de questões que vocês entendem melhor. Vamos fingir que é o seguinte, você acertou ali 30 questões de matemática na prova do Enem e 30 questões da prova de linguagens, da mesma prova, beleza? O que vai acontecer? Você vai ter uma variação de nota extraordinariamente grande, por quê? Com 30 pontos na prova de linguagens, tendo uma boa TRI, você vai alcançar ali cerca de 600 pontos, 620 pontos. Isso com uma boa TRI, acertando 30 itens de linguagens. Agora em matemática, se você acerta 30 itens ali, sua nota chega a 700, com uma boa TRI, obviamente, 780, chega até quase 800 ali, com apenas 30 acertos. Tá? Já vi alunos com 30 acertos tirarem até 800, beleza? Então a matemática é interessante você sempre pensar o seguinte, que se você tiver uma quantidade de acertos menor, você vai ter uma nota maior, então a matemática ela vai te ajudar. O que acontece é que a maioria das pessoas, às vezes acabam indo bem mal em matemática, às vezes não conseguem terminar. Esse é um dos problemas. Na verdade, a prova de matemática é uma prova, como ela é muito extensa, os cálculos são muito pesados, eles são feitos à mão, o Enem não tem calculadora, acaba que o aluno demora muito para desenvolver a prova e muitos deles acabam desistindo. Então as notas de matemática geralmente são baixas, porém o índice de gabarito de matemática ele é maior do que o índice de gabarito de linguagens, ok? Então pensando em focar em matemática, justamente nisso, ele vai aumentar a sua nota. Para o pessoal que é de Brasília, melhor ainda, porque para os cursos de exatas e biológicas, a matemática ela tem um peso extraordinariamente grande. No caso aqui em Brasília seria 4. Nos outros estados aí não tem esse peso tão considerável assim para a matemática, mas de qualquer forma ela vai ser uma prova que vai subir sua média do Enem. Tá? Isso é imprescindível. Matemática e redação são as duas maiores provas ali do Enem, com certeza. Né? E se você pensa em medicina, se você pensa em engenharia, algum curso mais assim, que exige mais de você, né? Obviamente essas duas provas elas têm que estar impecáveis. Tá bom? Muita gente vem me perguntando como é que faz para chegar a ter uma nota boa em matemática. Isso é uma pergunta bem fácil de responder, na verdade. Né? É aquela velha história do nadador. Né? Se o professor Rodrigo tivesse aqui, ele ia contar essa história para vocês, mas eu vou contar essa história. Né? Então é o seguinte, a história do nadador, pessoal, é o seguinte. Se eu pegar um vídeo, né? Eu vou treinar um monte de crianças aí para competir as Olimpíadas. Vamos fingir que a Olimpíada de Tóquio não vai rolar mais em 2020, mas Tóquio 2021, né? Então, Tóquio 2021, eu vou mandar os moleques lá para competir, né? Então, eu sou um professor de natação, certo? E eu tô com um monte de criança lá que eu vou treinar para eles serem os futuros atletas olímpicos aí, né? Basta apenas eu ficar todo esse tempo de preparação mostrando vídeos para essas crianças sobre como nadar e em nenhum momento eu vou para a piscina praticar com elas. O que vai acontecer? Na hora lá da competição, eu vou jogar as crianças na piscina e elas vão acabar se afogando, elas não vão saber nadar. Por quê? Elas apenas viram vídeos e não pôr em prática. Né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a matemática, ela, mais do que todas as outras áreas, não adianta muito você assistir aula. Você tem que botar a mão na massa, tem que fazer cálculo, né? Tem que errar e tem que tem que ver as resoluções, alguém tem que te ensinar. Então você tem que errar. Primeiramente, a matemática ela serve para isso. Você primeiro começa errando, para depois você aprender como acerta, né? E você tem que trazer isso para a sua vida, tem que trazer isso como um hábito. E não adianta nada você apenas assistir aula. Lembra aquela da historinha da natação? Se eu botar os moleques só apenas para assistir uma aula de como nadar, um braço depois do outro, um braço depois do outro, chega lá na hora da água, vai saber nadar? Não. Ele tem que ir lá, fazer todo aquele processo ali para aprender. Beleza? Ricardo está perguntando em como que calcular minha média do Enem, para ver se eu estou indo bem ou não. Bom, pessoal, a média do Enem ela é constituída, né, de 5 provas. Então, a gente vai ter a prova de redação, a prova de matemática, a prova de linguagens, a prova de humanas e a prova de ciência da natureza, certo? Passando aqui para lembrar que essas 4 provas que eu citei, de matemática, linguagens, humanas e ciências, ao total dão 180 questões, beleza? E a prova de redação é uma redação só, tranquilo?
A média, ela vai ser basicamente a soma dessas 5 notas dividido por 5, ok? Essa média bruta você calcula justamente para você saber sua nota do FIES e do ProUni. Então, para o FIES e ProUni não adere pesos. Agora, quando você se trata de uma faculdade, do SISU, que seriam as públicas, né? Seriam as públicas, essas faculdades elas vão ter pesos. Então, a média vai ser calculada por outro tipo de cálculo de média por peso, né? Mas, de qualquer forma, você pode fazer essa mesma média para ter mais ou menos uma noção de como é que sua nota está boa ou sua nota está ruim. Você faz sua média bruta, que a gente chama. Então, essa média bruta é basicamente a soma das 5 provas dividida por 5. Quais matérias de matemática tem muita frequência nos anos? Isso é uma ótima pergunta, era o próximo tema a ser debatido. Então, o primeiro jeito, assim, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre matemática é que vocês têm que levar isso para o dia a dia de vocês. E tem que praticar. Matemática é uma coisa que você pratica, você faz questões. Não adianta muito você assistir às aulas, né? Você assiste às aulas, é interessante você ter a base, só que o que mais vai valer a pena ali é você meter a mão na massa e fazer exercícios, tá bom? Então vamos lá. Falando ainda da matemática, de como estudar a matemática, já falo dos conteúdos, tá bom? A Rose perguntou aí, né, no Instagram, já vou estar respondendo a Rose, tá joia? Sobre os conteúdos mais frequentes do Enem, né? Em relação primeiro aos estudos, né? Pouca gente para pensar nisso, mas a matemática, galera, é um tipo de linguagem. A matemática é uma linguagem. 2 mais 2 é 4 aqui no Brasil, 2 mais 2 é 4 lá no Japão, 2 mais 2 é 4 na Rússia, em qualquer lugar que a gente for, né, no planeta Terra, obviamente, 2 mais 2 é 4. Beleza? Então a matemática é uma linguagem que ela é compreendida no mundo inteiro, certo? Então lembrem disso. Outra coisa, a matemática, por ser uma linguagem, pessoal, por ser uma linguagem, ela tem um caráter assim. Se você quer aprender inglês, você não sabe nada de inglês, certo? Tu vai aprender inglês de um dia para o outro? Sair fluente, falando bonitamente inglês de um dia para o outro? Claro que não. Para você aprender inglês, para você aprender qualquer idioma, você precisa passar por um processo dia a dia ali, né? Sempre ali, de degrau em degrau, beleza? Prática diária, até você conseguir aprender. A matemática é a mesma coisa, a matemática é uma linguagem. Você não vai aprender a matemática de um dia para o outro. A matemática, se você é ruim em matemática, você quer ter uma boa nota de matemática no Enem, a dica que eu mais dou para vocês, a dica que eu mais vejo dando certo entre os meus alunos, e olha que eu tenho muito aluno, dou aula em cursinho, dou aula na minha empresa, dou aula online também já há muito tempo, dou aula em escola, então tipo assim, eu vejo que o que está funcionando é o aluno pegar e estudar matemática todo dia. Tiago, mas todo dia? Todo dia. Então pega todo dia, faz ali 5 questões de matemática. Claro que vão ter dias que você vai ter que ter uma carga horária maior de matemática, né? Então, tipo assim, você tem a sua grade normal. Vamos fingir que lá você estudar. Segunda-feira você estuda geografia e física. Na terça, química e biologia. Na quarta, português e física. Enfim, tu vai quebrando lá, né? Aí sempre no final do dia ou no meio do dia, separa um momento ali para você fazer 5 questões de matemática. De 5 a 10, pega umas provas do Enem, começa a fazer as questões, né, ali ao longo da semana, e chega final de semana e você pega uma prova inteira e faz um simulado. Então é bem interessante você pegar as provas antigas do Enem e pegar 5 questões todo dia ali e fazer de noite. Fora os estudos normais, pessoal. Você vai continuar estudando todas as outras matérias, inclusive também a parte de matemática, isoladamente, mas tenta pegar essa prática. Por quê? É como se você estivesse querendo aprender inglês rápido e todo dia você praticasse a conversação com alguém. É a mesma coisa. Então, todo dia se você fizer exercício de matemática, você vai aumentar essa prática da matemática e, consequentemente, essa linguagem, que a matemática é uma linguagem, né? Ela vai acabar ficando mais fácil, assim, mais fácil de se entender para você. Tá bom? Você tem que viver a matemática, então, justamente isso. É bem importante, ela vai desenvolver várias partes do seu cérebro na parte racional, vai te ajudar a tomar decisões na vida, decisões rápidas. Então não custa nada você fazer isso, vale a pena. Também até para as pessoas, eu indico para minha mãe e meu pai são aposentados, eu fico falando para eles direto, tem que praticar assim para prevenir alguns tipos de doenças, né? Então assim, algumas doenças como Alzheimer, por exemplo, elas podem ser evitadas se você ficar ali fazendo problemas pequenos de matemática. Não precisa passar também questão do Enem para seu pai, para sua mãe, mas algumas questõezinhas básicas ali, elas vão prevenir sim alguns tipos de doença, vale a pena, desenvolve o lado racional da mente, ajuda a tomar decisões, certo? A Rai aqui, tá falando, tenho feito isso, ajudou muito, já melhorei bastante em matemática. Viu aí, já temos um depoimento da Rai, pô, que legal, Rai, fico feliz. Então assim, como ela está dizendo, gente, se isso funciona, estou mentindo para vocês, funciona. Então, se você tem dificuldade de matemática, pega as provas antigas do Enem e faz 5 questões todo dia. Se você achar 5 pouco, faz 10. E aos finais de semana tenta fazer mais, né? Pega mais as questões para fazer,
tá bom? Então, falando um pouco sobre os conteúdos, né? Vamos ver aqui o pessoal do YouTube, como é que tá. O Júnior aqui falando, ó. Tirei 680 em matemática, como acho que eu poderia saltar para os 900? Então vamos lá, a pergunta aqui do Júnior Gonçalves lá no YouTube, né? Sempre lembrando que o pessoal do YouTube, a live completa com o material tá lá no Instagram, tá? E pro pessoal que tá no Instagram, é o seguinte, tem um link aqui na bio do meu perfil com a planilha também muito top, assim, para você que quer estudar matemática. Lá tem todos os conteúdos listados de matemática, então você consegue conferir no 1 a 1 ali, se você estudou ou não aquele conteúdo, se você está indo bem, se você está indo mal. Então isso vai te ajudar bastante a manter essa gestão, né? Então, respondendo aqui a pergunta do Júnior lá no YouTube, é o seguinte, Júnior, cara, para você passar de 680 para 900 em matemática, não é tão difícil, né? Obviamente, se você tirou ali mais ou menos 680 no Enem, com uma TRI média ali, você deve ter feito mais ou menos chutaria uns 18, assim, na casa das dezenas assim mesmo, de acertos, né? Uns 18, 16, algo assim. Para passar para os 900, você vai ter que acertar ali basicamente próximo de 40, né? Então, para você chegar nesse nível, o que acontece? É que nem a Rai estava falando ali, dando um exemplo. Você tem que praticar ali todo dia, né? Então, ainda mais você, Júnior, que quer alcançar esses 900 no Enem, o que eu indico, assim, a dica que eu mais dou para você é o seguinte: você vai manter seus estudos normal, seja do cursinho, seja se você está estudando sozinho, não sei como é que você está fazendo. Continue seus estudos normais e tire um momento do dia, tire ali meia horinha, 40 minutos para fazer algumas questões do Enem de matemática. Então faça isso todo dia regularmente. O Enem tem várias provas, pessoal. Existem as provas prisionais, existem as provas normais. Então, se você pegar uma prova do Enem todo dia, fizer ali 5 questões a 10 questões de matemática, né, eu posso te garantir que você vai ficar craque aí, beleza? Voltando aqui pro Instagram. Eita, quase derrubei vocês de novo. Cecília, minha querida. Vamos ver o que ela está falando. Tiago, você acha que é importante revisar a matéria de quanto em quanto tempo para verdadeiramente aprender? Isso é interessante, Cecília. Muita gente pergunta isso para mim, porque é o seguinte, cada pessoa é uma pessoa. Eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade com a área de exatas, tem pessoas que têm facilidade com a área de humanas, né? O que acontece? O que acontece é que quanto mais facilidade, quanto mais afinidade você tiver com a matéria, obviamente a chance de você esquecer esse conteúdo é menor. Tá? Para você chegar a um ponto de verdadeiramente entender o conteúdo, é aquele ponto que você consegue explicar sem colar. É aquele conteúdo que você já está tão brother dele, que você consegue falar sobre aquilo sem ter que pesquisar e conseguir debater questões, conseguir trocar uma ideia aí, beleza? Sobre aquele tipo de conteúdo, sobre aquela matéria, sem precisar fazer consulta nenhuma e você ter certeza do que você está falando. Então isso é um processo gradual, é uma questão de gosto, na verdade. Você tem que criar uma afinidade com o conteúdo, você tem que ser best friend dele, certo? E esse ponto vai ser bem relativo. Não existe, na verdade, um número. Eu não posso determinar esse um número nem tempo de revisar e nem de quando você deve fazer, porque senão vai acabar fazendo uma bola de neve, né? Pensa um pouco assim. Se você sempre querer revisar o conteúdo da semana no final de semana, por exemplo, vai chegar uma hora que vai ter várias semanas acumuladas para você estudar e o tempo vai ficar curto. Então você acaba criando uma bola de neve. Então eu acho que o meu conselho é você estudar cada conteúdo de uma forma tão visualizada, tão específica. Crie familiaridade com o conteúdo, né? No caso da matemática, assim, eu sei que é um pouco mais difícil, mas você tem que criar familiaridade com aquilo e deixar natural a ponto de você conseguir conversar com aquilo. Que nem o Ricardo estava falando, né, agora, tem que viver a matemática, então isso vale para qualquer conteúdo. Geralmente o vestibulando, que ele está próximo de passar em medicina, está próximo de passar em engenharia, nesses vestibulares que são bem concorridos, troca uma ideia com essa pessoa. Você consegue observar que ela respira o vestibular. Tudo que ela fala ali tem a ver com as questões de vestibular. Então o vestibulando, quando ele chega nesse ponto, obviamente ele está muito perto de passar. É aquela hora que você respira e inspira o vestibular, tudo que você fala, com o seu mundo gira em torno disso, você acaba sonhando com isso. É quando as matérias vão entrando na sua vida a ponto de que você acaba não esquecendo, né? Eu falo muito isso com propriedade porque é o seguinte, eu mexo com vestibular há muito tempo, né? E principalmente dentro dessa área de ciência da natureza e de matemática, eu trabalho com isso já tem, que eu estava falando na live, já tem 8 anos, né? E assim, eu tenho uma certa afinidade com essa área. Obviamente, quando eu chego na questão mais ali de humanas, eu dou uma penada um pouco ali, porque tem um certo tempo que eu passei no vestibular, né? Claro que meu conhecimento vai ser reduzido porque eu parei de praticar. Então acho que a ideia, assim, para você não esquecer, é não parar de praticar nunca, né?
O que vai acontecer vai ser natural. Quando você passar no vestibular, vão ter coisas que você vai esquecer porque você vai parar de praticar. Né? Você vai começar a praticar algumas coisas que são necessariamente da faculdade e não caem no vestibular necessariamente. Então, algumas coisas vão continuar, né? Outras coisas não vão mais continuar ali dentro da sua rotina de estudo e você naturalmente vai esquecer. Então, a chave para você não esquecer um conteúdo é justamente você tornar aquilo natural, tornar aquilo diário, cotidiano, tornar aquilo sua rotina. Viver, que nem o nosso amigo Ricardo estava falando, tem que viver aquilo lá tudo, né? Vamos ver aqui. A Mila, né, tá perguntando, ó, tem alguns conteúdos de matemática que não lembro direito, vale a pena estudar eles por completo e fazer as questões depois? Então, Mila, já respondendo aquela última pergunta que você tinha feito, né? Primeiramente, galera, que eu estava falando para vocês, aqui no link da minha bio, eu listei todos os conteúdos de matemática do ensino médio, todos, gente, dão um trabalho que vocês imaginam. Então vai lá, se você quiser esse conteúdo, você pega de graça lá, tá na minha bio aqui, tá bom? Então eu listei todos os conteúdos de matemática justamente por isso que ela tá falando. Eu peguei os do Enem, né, obviamente, e listei eles ali na ordem que você tem que estudar. Mas vamos falar um pouco sobre os conteúdos mais frequentes que o pessoal tinha perguntado, né? Prova de matemática, galera, do Enem é interessante porque tem conteúdos que você precisa estudar para ir para a prova. Precisa demais. Né? Um dos que mais caem aí vai ser a questão das funções. Primeiramente, pensando em funções aí, função cai demais. Tiago, que tipo de função? Gente, de todos, né? Primeiro e segundo grau é a que mais explode de cair, né? Função exponencial e logaritmo vem caindo no Enem, só que geralmente cai uma questão, no máximo duas, estourando. Mas questão de função de primeiro grau e função de segundo grau despenca. Galera, cai bastante questão de função, cai pelo menos umas 10, 8 aí, vai cair questão de função sim. E geralmente questão de boa. O que mais você vai cair bastante aí no Enem? PA e PG, principalmente PA, que são as progressões. Só tomar água aqui, com licença. Principalmente as progressões, PA e PG cai muito. Né? Então vale a pena estudar. Então, ó, funções, estuda. PA, principalmente PA, estuda, beleza? Análise combinatória e probabilidade vai cair. Essas que eu tô falando agora aqui são só as que caem, né? As outras que eu não falar aqui nesse vídeo são as que às vezes caem, às vezes não caem. Agora o que eu tô falando aqui é que vai cair, é certeza, tá? Então funções vai cair, PA e PG vai cair, né? Ou PA ou PG, geralmente cai mais PA. Análise combinatória / probabilidade também sempre vai cair, todo ano cai, beleza? Interpretação, né, geralmente alguma questão ali de raciocínio lógico, algum desenho ali que entortou e você tem que descobrir qual que é a resposta correta, então aquelas são questões de raciocínio lógico, tá? O que mais? Geometria plano espacial, gente, tem que saber volume, tem que saber área. Pro Enem, de matemática, tem que saber. Matemática financeira, por que, gente, esses conteúdos? O Enem ele tem uma proposta, o MEC ele tem uma proposta, não sei se vocês já viram aquela propaganda que eles fazem, né? De falar que a matemática ela é importante no dia a dia. Então as questões do Enem, não só de matemática, assim como também de ciências, elas são relatos cotidianos, né? São coisas ali que eles tentam forçar para um cotidiano normal da galera aí, certo? Então assim, em relação à parte de matemática, vão ser problemas do dia a dia. Então como eles têm que encaixar a tematização da prova em problemas corriqueiros ali, a matemática ela vem sempre assim. Então, tipo assim, matemática financeira cai em relação a volumes, né? Porque copo você tem em casa, tigela você tem em casa, caixa d'água você tem em casa. Então são essas coisas. Matemática financeira, você mexe com isso toda hora. Funções, né? Plano de celular é uma função. Então, tipo assim, eu posso mexer várias coisas ali dentro de funções. Beleza? Análise combinatória de probabilidade também. Você vive um mundo cheio de probabilidades loucas, né? Vamos ver o que o pessoal do Instagram tá falando, né? A Rai tá falando aqui que ela, só para ressaltar, ela odeia matemática, mas odiou durante a escola, mas está estudando diariamente, tem tido mais afinidade, tá amando. Olha que legal, então a Rai tá falando aí, só para complementar o que ela já tinha falado, né? Ela não gostava de matemática e ela começou a criar uma afinidade com a matemática e agora tá gostando. Como é que ela criou essa afinidade? Estudando matemática todo dia, não foi, Rai? Então assim, pessoal, é justamente isso. Geralmente, quando você fala que você não gosta de um conteúdo, isso é verdade, viu? A verdade dói, mas agora eu vou lançar a verdade para vocês. Quando você fala que você não gosta de um conteúdo, na verdade você não sabe ele. Isso é certeza. Porque toda matéria que você realmente sabe, realmente você tem o conhecimento dela, você gosta.
Pode ter certeza disso, você vai gostar. Porque você gosta de falar, isso é coisa pessoal. Você gosta de falar sobre aquilo que você entende. Né? Já viu quando alguém chega puxando um assunto com você de alguma coisa que você sabe, alguma coisa que você gosta? Você geralmente fica dando conversa, né? Então é justamente isso. Quando você cria uma afinidade com o conteúdo, ou seja, quando você realmente entende, quando você realmente pratica aquilo religiosamente todo dia, e você acaba criando essa amizade com a matéria, você acaba falando daquilo com gosto. Porque você sabe falar do assunto. Às vezes você fala que tal matéria é chata ou tal matéria você não sabe, porque você não estudou. É justamente isso mesmo. Então é tendencioso as pessoas falarem que não gostam de matemática porque elas não estudaram matemática. Agora você pergunta para um matemático, um físico, os caras se amarram em fazer conta. Né? A Cauana, né, tá falando aqui, ó, professor, tenho dificuldade em redação, acabei de chegar na live. Não vi se você falou algo relacionado, mas tem alguma dica de redação? Cauana, é o seguinte, eu fiz uma live ontem sobre redação, mas tá aqui no meu perfil, dá uma procurada lá no meu feed, aqui no Instagram, vai estar um vídeo lá completo da live de ontem. Eu falei sobre redação, falei de técnica, falei de forminha de bolo, foi muito boa. Então, depois que você terminar de ver essa live aqui, assiste lá outra lá da redação, beleza? Vamos ver aqui o resto, pessoal. O pessoal tá pedindo para eu repetir. A live vai estar gravada, viu, pessoal? Qualquer informação aí que vocês não conseguiram anotar, nem nada, vai estar gravada aqui no meu feed. Eu sempre vou estar postando, tá bom? Falando também sobre as outras matérias, pessoal, vou falar de uma a uma. Vai ter também uma aula só sobre ciência da natureza, que vai ser química, física e biologia, ok? Vai ser semana que vem, tá? Só para deixar vocês ligados. Então, voltando aqui a falar dos conteúdos de matemática, tá bom? A questão também de trigonometria, pessoal, ângulos, seno, cosseno, também é bom vocês saberem. Isso aí, relação de triângulo, galera, Enem gosta de triângulo, gosta de um triângulozinho. Mas é basicamente isso, pessoal. Se você quer, tipo assim, Thiago, eu quero estudar as matérias básicas do Enem só pra tirar uma nota ali de boa, mais ou menos. O que eu tenho que estudar? Geometria plana, que é áreas, né? Área, lado, perímetro. Geometria espacial, que é essa questão do volume, tá? Ressaltando os volumes, gente, cai muito cilindro, cai muito cone, pirâmide, cai bastante, paralelepípedo cai muito, volume da esfera cai demais, tá? Normalmente também você tem que decorar ali as fórmulas de área lateral, de volume, né? Porque quando você pega uma caixa, por exemplo, você desmonta a caixa, ela também vai ter áreas laterais. Desculpa, tá chovendo aqui, a internet vive caindo, né? Então vou tentar agilizar aqui, ó. Função de primeiro e segundo grau, principalmente. Função logarítmica e função exponencial. Cai, né, Thiago? Cai, mas não cai tanto quanto primeiro e segundo grau. Então função de primeiro grau é aquela reta, né? Função afim. Função de segundo grau é aquela, pessoal, que tem o delta e Bhaskara, né? Aquele famoso delta e Bhaskara. Pois é, Ricardo, a live pausou porque tá caindo um toró aqui, bicho. Tô até com medo de derrubar a live. Conjuntos também, pessoal. Conjuntos é o primeiro conteúdo estudado aí no ensino médio de matemática, não sei se vocês estão ligados nisso, mas conjuntos cai demais, né? E além disso, pessoal, acho que a dica que eu dou para vocês, fora fazer prova todo dia, fora estudar esses conteúdos principais que eu tô falando para você, probabilidade também cai muito, lembre de estudar ela, análise combinatória, né? E assim, além disso tudo, você tem que ficar bom em cálculos rápidos, tabuada, galera, cálculo de cabeça. Por quê? Lembra que eu estava falando lá no início da live que a maioria dos estudantes acaba não conseguindo terminar a prova de matemática? Por quê? Porque passam muito tempo fazendo conta básica. Sabiam disso? Interessante, por quê? A prova do Enem não tem calculadora. Aqui em Brasília, por exemplo, tem um vício porque o CESP e da UNB, eles dão calculadora para os estudantes. Acaba que eles ficam viciados em fazer cálculo na calculadora, eles ficam com uma falsa ideia na cabeça que eles sabem fazer conta no papel rápido, mas não sabem. Já viu aquele pessoa que fala, tipo assim, vou fazer aqui na calculadora, mas claro que eu sei fazer no papel. Não sabe, né? Infelizmente não sabe, tá? Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui, né? Então você tem que treinar a tabuada também em relação a essas questões que você vai fazer todo dia, você tem que fazer também de cabeça.
tá? Claro que vão ter técnicas que você vai acabar desenvolvendo com o tempo, isso vai variar bastante. Uma que eu gosto muito, pessoal, é a regra do 5, né? Por exemplo, eu quero dividir um número por 5. Vamos fingir que eu vou dividir ali 16 por 5, certo? Em vez de dividir por 5, o 5 eu posso considerar ele como sendo 10 sobre 2. Não posso? 10 dividido por 2 é quanto? Né? 5. Então se eu pego assim, ó, 16 dividido por 10 dividido por 2, é a mesma coisa de eu pegar o número, multiplicar por 2 e dividir por 10. Então dividir por 5, né? Às vezes é uma tarefa difícil. Mas multiplicar por 2 todo mundo sabe, e dividir por 10 mais ainda. Por que dividir por 10 é tão fácil? Porque você só tem que andar uma vírgula. Então, em vez de você dividir um número por 5, às vezes é um número que você não sabe, né? Então, por exemplo, 16 dividido por 5, às vezes você tem que fazer na calculadora. Mas se você sabe que 16 vezes 16 é 32. E 32 dividido por 10 é 3,2. Então, você sabe que 16 dividido por 5 é 3,2. Então, esses são tipos de manhas assim que... Eu sei que às vezes olhando assim vocês não vão entender, mas... são técnicas que você vai desenvolver sozinho. Então tem gente que gosta de contar na mão, tem gente que gosta de fazer a divisão com aquele Lzinho deitado para o lado, tem gente que gosta de fazer a divisão de outro jeito. Então cada um vai ter seu jeito. Mas o que é o mais importante, né? Dica de prova, dica para quem vai fazer o Enem aí, tranquilo? É o seguinte, a prova de matemática, como ela é feita para fazer sem calculadora, o que vai acontecer? Você... vai ter um jeito de você fazer a questão ali, reduzindo os cálculos. Então, normalmente, alguma coisa você vai poder cortar, alguma divisão ali vai ser fácil de fazer, um vai ser divisível pelo outro. Então, ele vai colocar de algum jeito ali que você tem que entender que o cálculo ele não é necessariamente tão brutal, assim. Isso é mais técnica, assim, de prova, você vai entendendo isso ao longo das provas do Enem que você for fazendo, tá? Vamos ver aqui a dúvida do pessoal do YouTube. Eu faço questões todos os dias, mas eu revejo as questões que eu errei, identificando meu erro e o processo de resolução das questões, isso me ajuda muito. Então é justamente isso, ó, o Vitor falou ali que ele faz questão todo dia, ele vê que ele errou, ele aponta os erros, ele está falando que isso está ajudando muito ele. Parabéns. Vamos ver ali também o Pedro lá no YouTube, né? Adianta aprender um assunto avançado, mesmo tendo lacunas do ensino básico da matemática, sem aprender um assunto avançado mesmo sem saber um problema básico? Pedro, cara, é o seguinte... Na matemática, principalmente, né, vão ter alguns conteúdos que são prévios, são do ensino fundamental. Lembrando que o Enem... Olha a luz aí dando pau. Lembrando que o Enem, né, ele é do ensino médio, o Exame Nacional do Ensino Médio. Porém, algumas contas como decimais, frações, são tipos de conta que são do fundamental, são conhecimentos prévios que precisam serem abordados, precisam ser revisados antes de você começar a estudar. Então, Pedro, se você tem alguma lacuna que ficou para trás, principalmente em matemática, eu acho interessante você primeiro rever a base, tá? E depois você ir para o avançado, tá? Não tente ir para o avançado e depois aprender a base não, porque tu vai se confundir. É melhor você primeiro fazer a base e depois ir para o avançado, beleza? O pessoal tá falando aí, faça um vídeo de como tirar uma nota boa em ciência da natureza. Então, Gil tá perguntando aí, né? A gente vai ter um vídeo sobre ciência da natureza com um convidado especialzíssimo aqui na nossa live, né? Vai ser semana que vem, viu, pessoal? Vou estar divulgando aqui, mas vai ter sim a live de ciência da natureza. Vou falar de química, vou falar de física, vou falar de biologia. Ainda mais que é minha área, cara. Não vou falar da minha área. Pô, eu sou professor de ciência da natureza e matemática, não vou deixar a ciência da natureza de lado, não. Tá bom? Então vamos lá. Salve aí pro Arnaud. Salve Arnaud, beleza? Tamo junto, Juninho. Rafael tá falando aí, ó. Fala, mano. Alguma dica a mais, além de fazer uma porrada de exercícios? Cara, além de fazer uma porrada de exercícios, que nem eu tava falando, tentar trazer isso pro dia a dia e também tentar trazer os ensinamentos que você tá aprendendo nos seus estudos para outras pessoas. Como assim? Pega teu irmão mais novo, teu primo, alguém que esteja na tua casinha de bobeira. Aproveita esse tempo também que a gente está vivendo em confinamento aí, para tentar explicar alguma questão de matemática ali para essa pessoa. Normalmente eu gosto de pedir para os alunos pegarem uma questão que ele não conseguiu fazer, aquela questão que você pesquisa no Google, né? Aí tu vai pegar a resolução e vai tentar ensinar para alguém o que você entendeu dessa resolução. Então tu vai tentar explicar a questão do zero para a pessoa, obviamente explicando do jeito certo para se desenvolver o raciocínio, né? Então assim, fazendo isso, pegando as questões que você errou e explicando para as pessoas depois o porquê que você errou e como seria o jeito certo de fazer aquela questão, você acaba memorizando mais.
Então ensinar as pessoas é uma boa dica, né? Eu mesmo aprendi bastante pro vestibular dando as próprias aulas, né? Então, como eu era professor, estava até falando ontem com um aluno meu lá do início da minha carreira, né? Um salve pro Guilherme, se ele estiver assistindo. Estava falando com o Guilherme lá e justamente isso, eu aprendi muita coisa ali naquele início ali, da minha carreira ali, que eu dava bastante aula e estudava pro vestibular. Então, eu dava aula e estudava pro vestibular, isso me ajudou muito, né? Então, ensinar acho que é o melhor jeito de aprender, né? Acho que a mensagem é essa. A Bárbara tá falando aí, ó. Eu tenho muita dificuldade em interpretar o enunciado. Sei fazer a conta, mas não consigo montar. Você tem alguma dica? Mas isso é interessante porque, Bárbara, já não é um problema em matemática, é um problema em interpretação, né? Então tem muita questão de matemática que às vezes o problema é montar, né? Principalmente naquelas questões de função que você tem que montar a função, ou de álgebra analítica que você tem que analisar ali a questão e transformar aquela linguagem algébrica em uma outra linguagem. Então assim... às vezes fazer as contas básicas é o fácil, o difícil é montar. Isso é um problema de interpretação. Como é que a gente resolve isso, né, Bárbara? Vamos lá. Bárbara, é o seguinte, para resolver isso, você tem que fazer o seguinte. Você chegou lá e você se depara com uma questão. Geralmente as questões de matemática, galera, elas têm problemas. Então eu gosto de falar que a questão de matemática ela tem um problema a ser resolvido, certo? Então você se depara com um problema e você tem que resolver, beleza? Quando você for resolver aquele problema... Obviamente você só vai conseguir fazer isso com êxito, né? Com congratulations, se você já tiver visto problemas parecidos com aquele. Então na matemática tem muito isso. Não adianta, pessoal. Se você se deparar com uma questão que você nunca viu na vida o raciocínio dela, você não consegue fazer. Isso é natural, tá? Então, para reduzir isso, você tem que fazer várias questões, errar várias e ver as resoluções delas e ver o que você errou e como se desenvolve o raciocínio para aquele tipo de problema. Então a ideia é, se você faz tanta questão... que você acaba vendo vários tipos de problemas. E esses problemas eles tendem a se repetir. Porém, se chegar a cair na sua prova lá do Enem, algum problema que você não viu, é difícil você desenvolver um raciocínio em cima disso, porque você às vezes não sabe resolver aquele problema. Certo? Então o problema tem que primeiro ser apresentado a você antes da sua prova, como forma de simulado, como forma de exercício. Você vai entender como é que se resolve aquele problema e depois você começa a repercutir aquilo e toda vez que você se deparar com um problema matemático que seja igual àquele, você já sabe como resolver. Então essa é a dica que eu dou pra você, tá bom? Então o Ricardo tá falando aí, vai mostrar a forma mais rápida de resolver as questões de Enem de matemática? Então, Ricardo, o que acontece? Só tomar água que minha garganta tá arranhando. Vocês viram que minha luz queimou, né? Tem a luzinha do holofote ali, acabou de queimar. Tá, vamos lá. Ricardo, é o seguinte. Eu vou fazer uma live, né? E essa live ela tem que ser feita no YouTube, porque o Instagram ela não me permite eu conseguir mostrar a minha tela do computador para vocês, para eu resolver uma prova do jeito que eu resolvo, né? Mas eu vou estar fazendo um vídeo, tá? Quero até fazer o convite. Eu tenho o meu canal do YouTube, galera. Até o pessoal que tá vendo pelo YouTube, né? Eu quero convidar vocês pro meu canal próprio, porque vocês estão vendo aí pelo YouTube através do MetaMed, né, que é a minha empresa. Mas eu tenho o meu canal também pessoal, um canal que é só do Prof. Thiago Carvalho, que lá eu vou estar falando mais sobre dicas, né? Aí quem está assistindo pelo YouTube MetaMed, o MetaMed ele é bem focado mais em medicina. Então a ideia desse novo canal é mais para focar em técnicas de estudo, em resolução de prova. É uma coisa assim mais aberta para o vestibular, né? Então é lá no YouTube, bota lá Prof. Thiago Carvalho no YouTube, que vocês acham, tá? Vou também estar deixando o link aí para vocês, tá joia? Então é o seguinte, o Felipe está perguntando o que eu acho de fazer resumos. Felipe, para matemática, resumo é bom você ter só os resumos com as fórmulas, para você colar assim no teu guarda-roupa, colar no teu espelho, um lugar que você vê todo dia, para aquelas fórmulas ali ficarem na tua cabeça. Principalmente, Felipe, quer fazer resumo de matemática? Essa pergunta do Felipe foi muito boa. Resumo de matemática, Thiago, como é que faz? Resumo de matemática, pessoal, você vai bater em cima das fórmulas, tá? Eu sei que é muita fórmula, às vezes é um monte de coisa ali que você não faz ideia, mas inventa uma analogia, escreve a fórmula, cola ali no seu espelho do banheiro, quando você for escovar os dentes você lê, coloca ali no lugar onde você vê todo dia as fórmulas de matemática, principalmente as fórmulas de primeiro grau, função de primeiro grau, delta e bhaskara, né, que é a função de segundo grau, não esquece, as fórmulas de área e volume de círculo, cilindro, esfera, essas partes assim, mais assim, também relacionado a paralelepípedo, quadrado, triângulo. Então decore as áreas e os volumes
né? Que isso é importante. Você faz os desenhos lá, coloca as fórmulas do lado, de volume, de área lateral. Isso vale a pena você fazer em um local onde você vê todo dia, tá bom? Vamos lá. Então, respondendo aqui agora o Ricardo. Então, Felipe, você entendeu? Resumo de matemática, cara. Pega as fórmulas, cola no teu espelho, cola um lugar onde você vê todo dia ali e vai macetando, cara. Maceta na tua cabeça, beleza? Qual que é a forma mais rápida de resolver questões de matemática? Então é o seguinte. Existem questões e questões. Tem questões de matemática que não tem como fazer rápido, tem questões de matemática que tem como fazer. O que eu estava falando? Para você fazer uma questão de matemática de forma rápida, né, obviamente você tem que ganhar tempo no cálculo e na hora da montagem, certo? Então na hora de você montar o cálculo, que nem a colega Bárbara lá estava falando, é mais uma questão de interpretação. Então se você já leu o problema ali, você viu que está atendendo a um problema, alguma questão que você já tinha visto, então normalmente você faz mais rápido. Então, quanto mais questões você fizer de matemática no seu treinamento diário, mais rápido você vai fazer a sua prova. Obviamente, eu vou estar fazendo uma live, viu, pessoal, de como eu resolvo provas. Tá? Vou deixar essa live mais pro final, mas como eu estava falando para vocês, eu vou fazer lá no YouTube, beleza? Vou abrir uma prova do Enem para vocês e vou sair respondendo algumas questões e mostrando como eu resolveria essa prova, o que eu faria ali naquela questão. Então, vai ser uma live muito massa. Hoje é mais para te explicar o que você pode fazer para estudar matemática e render mais em matemática, né? Então vamos lá. Entender então esses conteúdos principais, eles têm que serem estudados. Se você pensa em medicina e está querendo fazer o Enem, você tem que estudar além dos conteúdos principais, obviamente, certo? A parte boa da matemática é justamente isso. Quando você atinge uma nota boa em matemática, você necessariamente acertou tantas questões assim, porque o desvio padrão da matemática é diferente das outras provas. Dando um exemplo bem bom nisso, é o seguinte. A prova de linguagens ali, o máximo dela é mais ou menos ali cerca de 800 e alguma coisa. E a matemática, às vezes nem chega nem até 800, gente, a nota máxima de linguagens, ok? E a nota máxima de matemática, ela chega acima de 900. Então, assim, para você conseguir tirar uma nota boa em matemática, o que eu considero uma nota boa em matemática? Acima de 800 é uma nota boa. Por quê? Para você tirar acima de 800 em matemática, você precisa de cerca de 35 acertos em matemática, 33, dependendo da tua TRI. E para você alcançar 800, nas outras provas, como linguagens, às vezes até quase impossível, você pode até gabaritar linguagens e não vai conseguir chegar a uma nota tão alta assim. Depende do Enem, tá bom? Do ano do Enem. A prova de humanas e a prova de ciências, para você chegar aos 800, você tem que acertar ali também um número extraordinariamente maior do que 35, tem que acertar ali 40, enfim. Para cima. Então, a matemática tem essa vantagem. Se você acerta poucas questões, você tem uma nota maior em relação às outras matérias, às outras provas, ok? Então, isso é um ponto positivo. Então, ela é um subidor de média. E para você que pensa em medicina, você tem que estudar matemática assim, com gosto de gás. Por quê? Aí você tem que acertar aquelas questões difíceis, né? Que geralmente é uma função log ali um pouco mais complicada. Às vezes é uma questão de geometria analítica, né? Às vezes é uma questão de trigonometria, só que um pouco mais complexa. E esse tipo de questão, aquele estudante que almeja medicina, ele tem que acertar, né? Valendo para lembrar também o seguinte, gente. Pensando no Enem, sempre lembre que existe a tal da TRI, que é a teoria de resposta ao item, a miserável, né? Então é o seguinte, essa TRI, galera, ela basicamente vai ajudar aquele aluno que acerta as questões fáceis, acerta as questões médias. Então na matemática, se você fecha as fáceis e as médias, galera, pode ter certeza que tua nota, sobe demais, beleza? Então, pessoal, como eu estava falando, essa live vai ser um pouco mais curta hoje. O professor Rodrigo, ele infelizmente não conseguiu participar hoje. Eu estava falando para vocês que em Brasília está chovendo bastante, ele acabou ficando sem luz lá. Eu também quase fiquei sem luz aqui, então eu entendi bem o lado dele. Então depois a gente vai estar remarcando essa live aí, beleza? Mas eu passei as dicas aqui que eu queria passar, acho que eu falei todo o conteúdo assim interessante. E para quem não conseguiu pegar a live toda, né? Lembrando que ela sempre vai ficar gravada aqui no meu feed, então eu sempre vou estar postando a live gravada aqui no feed, beleza? O Ricardo está perguntando aí o que eu indico para quem tem déficit de atenção. Eu sofro muito com isso. Cara, é o seguinte, primeiramente, né? É interessante você sempre procurar um profissional para te acompanhar em relação a isso, ok? Porém, algumas coisas podem ajudar você a reduzir esse problema. Primeira coisa, em relação à alimentação, né? Muita falta de atenção, muito déficit de atenção, ela vem relacionada à sua alimentação. Então, a reposição de vitaminas ali, principalmente os micronutrientes ali, né? É bem interessante porque vai ajudar no teu rendimento. Isso vale não só para quem tem déficit de atenção, mas para quem não tem. Tenta tomar um polivitamínico ali, um multivitamínico todo dia, né? Para você repor alguns tipos de vitamina ali que às vezes na alimentação você não consegue obter,
né? E para você que tem déficit de atenção, você tem que respeitar o seu tempo, né? Entender que às vezes você vai demorar mais tempo para absorver um conteúdo, mas não quer dizer que vai ser impossível você aprender. Só vai quer dizer que você demorar mais tempo, mas uma hora você vai se adaptar. Então, até para você que tem déficit de atenção, tenta tornar o estudo da matemática e o estudo das outras matérias em si, você falou também que está com dificuldade em química, né? Uma coisa ali rotineira, uma coisa ali do seu dia a dia. Então, traz isso para o seu dia a dia. Eu sei que é uma prática que às vezes é difícil, porque você tem um pouco mais de dificuldade, mas tenta se forçar a isso, que eu te garanto que você vai ter bom resultado, tá bom? Rose falando aí pra gente estudar diariamente. Sim, estudar diariamente matemática vai te ajudar muito aí para tirar um bom desempenho no Enem. O pessoal tá perguntando se estudar pro Enem ou pro vestibular é a mesma rotina. Pessoal que sempre vive perguntando para mim da minha rotina, da rotina de estudos, né? Passando para lembrar que eu estou disponibilizando gratuitamente um material de planilha com todos os conteúdos listados do vestibular e do Enem para você conseguir fazer o controle ali dos seus estudos, conseguir render melhor. Então o conteúdo está de graça aqui na link do meu bio, né? Só entrar no meu perfil, tu vai ver que tem um link lá, tu clica, né? E pega a planilha lá de graça, beleza? O estudo, né, ele vai variar um pouco. Por quê? Tem alguns conteúdos que caem em determinados vestibulares que não caem no Enem. Isso é até um bom ponto, né? Algumas matérias mais complexas, né? Por exemplo, números complexos mesmo, o Enem ele tende a cobrar bem pouco. Às vezes cai uma questão, às vezes nem cai. E agora tem outros vestibulares tradicionais, né? As provas de São Paulo, principalmente, elas têm uma pegada diferente do Enem, totalmente. Principalmente na parte de matemática, é muito mais exigente. Então o vestibular de São Paulo vai pegar mais matemática, assim, bruta mesmo, algébrica, né? Porque, como eu estava falando, como o Enem ele tenta trazer para o cotidiano a matemática, né? Acaba que a rotina de estudo ali vai ser tendenciosa a alguns tipos de matérias bem específicas, que era que eu estava falando no início da live, tá bom? E para o vestibular, como eles não estão ligando muito para contextualizar com o seu cotidiano o conteúdo da matemática, eles tacam a álgebra em você. Então é mais comum você ver em vestibulares tradicionais alguns conteúdos que não caem no Enem. Por exemplo, números complexos que caem bem pouco, né? Até um pouco de geometria analítica vem caindo bastante no Enem, né? Geralmente cai uma ou duas, até duas questões, 3, mas é muito mais frequente em outros tipos de vestibulares. Então o vestibular tradicional ele tem um edital diferente. Vão ter conteúdos sim que o vestibular tradicional tem, que o Enem não tem. Até em literatura, por exemplo, vão ter alguns vestibulares que vão cobrar obras literárias específicas. Já no Enem ele só cobra literatura do Brasil, né? Então assim, tem essas diferenças sim, tá bom? Mas é isso mesmo, tá bom? Não sei se você viu lá o material. E pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Como é que tá aí? Tá tudo certo? Em relação à matemática, bom, acho que eu abordei os principais pontos aí pro Enem. Acho que essas dicas que eu dei, elas são muito boas. Eu particularmente alcancei boas médias ali no Enem em matemática. Se vocês quiserem depois desse vídeo, seria interessante, né? Como é que foram minhas notas no Enem, né? Será que eu faço esse vídeo? Lembrando que o Enem que eu passei em medicina foi em 2016, galera. Então já tem um certo tempo aí que eu já passei no vestibular, mas eu não deixei de fazer prova. Isso é interessante. Depois que eu passei em medicina, eu continuei fazendo provas em outros estados, continuei estudando, me atualizando. Então, eu entendo bastante assim sobre vestibulares tradicionais e também bastante sobre o Enem, ok? Então, só passando para lembrar de novo, pessoal aí do YouTube, né? Obrigado por comparecerem. Lembrando que o conteúdo completo dessa live, junto com o material, vai estar disponível lá no meu Instagram. E falando de novo aqui no Instagram, prof.thiago.carvalho. E para o pessoal do Instagram, obrigado para quem ficou até o final. Se você perdeu alguma coisa aqui na live, pessoal, eu vou estar disponibilizando essa live de hoje aqui no meu feed. Assim como a de ontem, assim como a de antes de ontem, assim como a de amanhã também, né? E também passando vocês para convidar, né? O seguinte, amanhã a live vai ser especial. Vou falar sobre um assunto aí muito recorrente, muito pedido, que é sobre ansiedade, depressão, como lidar com isso no vestibular, como lidar com a falta de foco. Então são temas que vocês vêm pedindo bastante, a gente já tinha planejado abordar ele, então vai ser muito legal. Amanhã vai ser uma live bem tranquila assim, pra gente fechar a semana com gás. Lembrando que tem live toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou seja, de segunda a sexta, pessoal. Final de semana não tem ainda, mas vai ter live toda segunda a sexta, 18h30, ok? Para você que não consegue assistir esse horário, se você também perdeu alguma live, lembrando que aqui no meu feed tem as lives completas, então não deixa de ir lá. O pessoal aí do YouTube também não deixa de me seguir lá no Instagram, dá essa força, beleza? E
sempre vão ficar disponíveis. O pessoal tá perguntando. Não vai sair não, tá? Elas vão ficar no feed à vontade, pode assistir tranquilamente, assistir, reassistir, anotar, tá bom? Qualquer dúvida também, pessoal, me manda um direct aí, de sugestão de live que vocês querem, alguma dúvida sobre vestibular, qualquer coisa aí que for necessária para ajudar vocês na aprovação, eu vou estar feliz de estar disponibilizando para vocês, tá bom? Então, primeiramente, pessoal do YouTube, eu quero dar um abraço aí para vocês, obrigado para quem acompanhou até aqui. Eu quero pedir para vocês novamente me seguirem lá no Instagram, prof.thiago.carvalho. Gente, ajuda bastante se você me seguir lá e mandar para os brothers, mandar para os amigos que estiverem estudando para o vestibular também, tá bom? Então, um forte abraço, YouTube, um beijo. Agora, o pessoal do Insta, vocês são mais especiais, eu gosto de vocês, Titio ama. Então é o seguinte, pessoal, amanhã live sobre ansiedade e depressão vai ser muito legal, como focar no vestibular, como tratar com a mentalidade ali, né? Vou estar ensinando algumas técnicas ali bem interessantes, dando alguns relatos de alguns alunos, o que eu venho falando, beleza? E daí, tamo junto, pessoal, tá bom? Desculpa ser um pouco mais rápido hoje, tô com medo da live cair aqui por causa da chuva, tá bom? Então vou estar me despedindo aqui de vocês. Até amanhã. Ricardão, obrigado aí sempre comparecer, mano, tamo junto demais, meu brother. Valeu, um forte abraço, pessoal, e não deixem de estudar pro vestibular, tranquilo? Até amanhã.